Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Meus irmãos, nós queremos agradecer a Deus, desde já pelo cuidado, pelo carinho, por fazer parte, dessa história. Estamos na 15ª Coneme e agradecidos estamos a Deus em todo o tempo, porque aprove a Ele estarmos aqui, agradecidos estamos a Deus a cada dia pelo fôlego de vida e por tudo aquilo que Ele tem feito. Queremos agradecer o pastor Walter, toda a sua família, essa igreja amada, querida, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, com a esposa, com as filhas. Bianca já são de vocês, mas estamos aqui nessa oportunidade. Nessa noite, irmãos, me chamou muita atenção, essa oportunidade de estarmos para meditar a palavra de Deus. Ontem estivemos falando um pouco sobre Atos dos Apóstolos, e nessa noite eu quero te convidar, a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Evangelho Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 17. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Você pode glorificar a Deus. Você pode ficar de pé nessa noite. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do 17. Alguns versículos da palavra de Deus. Daqui a pouco vocês vão sentar. Nós estaremos ouvindo a ministração da palavra. No primeiro dia, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer. Olha o que ele diz, diga comigo: o meu tempo está próximo. Vou continuar lendo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, eles começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: fizemos hoje pela manhã, não é? Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aleluia. A seguir também ele tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Pode assentar-se em nome de Jesus. Meus amados irmãos, uma das coisas que nos chama muita atenção, essa questão dessa obra, essa mobilização missionária. Algumas coisas me vêm à mente e eu preciso falar, porque há coisas que nós temos que falar enquanto ainda estamos em vida. Que eu nunca vi tantas declarações quando alguém morre, não é isso? Tantas declarações bonitas. E quando nós estamos ainda com fôlego de vida, com oportunidade, eu estava ainda nessa tarde um pouco meditando e falando com o Senhor, e me recordando das oportunidades que Deus coloca em nossas frentes.
E aquilo que Jesus, ele no momento ali do lava-pés, no sentido bíblico, na despedida lá de João 13, ele falou: que eu estou fazendo por vocês agora, vocês não vão entender agora, vocês só vão entender depois. Eu lembro-me que eu nesse período estava lecionando, e era 40 horas, aí eu me lembro que o pastor Walter, falando pela manhã, estava iniciando a construção, dos primeiros buracos, limpando o terreno. Aí eu lembro que, devido a um período em acostumar demais com camisas, só de botão, aí eu lembro de uma camisa que o pastor Walter me deu. Nesse tempo eu estava mais magrinho, pastor? A camisa do pastor Walter dá em mim, vocês imaginam. E o pastor me passou ali uma camisa da Mispa. Esse pastor não vai lembrar não, pastor? Mas não tem problema não. E aí o pastor entregou aquela camisa, e eu me lembro que eu vinha cavar os buracos e sempre deixava ela em um cantinho ali, vestia, cavava os buracos com muita alegria, porque sempre o pastor despertava e dizia: cada coisa que vocês estão fazendo aqui é para o Senhor, é um trabalho de missões. Então nós entrávamos ali. E eu me lembro que um dia eu cheguei muito cansado da escola, e de repente o pastor chegou com alguns irmãos lá em casa e falou: irmão Pablo, nós vimos aqui e resolvemos hoje já estender o fundo da igreja lá, nós vamos derrubar aquela parede. Você está disposto? Eu falei: estou. Nós viemos ali, começamos ali, era um quartinho aqui no fundo. Eu não sei a localização mais, pastor, mas era por aqui. E derrubamos aquele lugar ali, e começou se expandindo aos poucos. E o pastor começou fazendo a primeira construção. Estava em um trabalho da Coneme, e Deus terminou me dando um grande livramento. Pastor Walter, de vez em quando, tinha as percepções espirituais no matutino, e ele falou que tinha ouvido vozes chamando, e ele procurou o lado, não viu ninguém. Aí ele pediu que limpasse a caixa d'água. Eu fui limpar essa caixa d'água, e estou ali limpando a caixa d'água, e a água não descia de forma alguma. Eu descobri que alguém, brincando, jogou uma agude, desceu no cano e travou ali. Eu tentei descer para tirar essa agude, e quando eu estou ali, eu recebi uma porrada muito forte, aqui, parecendo que alguém tinha me dado um tapa, e eu mergulhei e caí. Desceu uma peça, ali sobre aquele tanque, e eu não conseguia subir, que a peça era pesada, e comecei naquele tanque sufocar mesmo, eu pensei que eu ia morrer. Aí de repente eu lembro que alguém me puxou, e era o pastor. O pastor achou que eu estava debruçado, puxando alguma coisa, de lá de dentro, mas eu estava debruçado, eu estava tomando água mesmo, e subiu para ver. Era um livramento e me puxou. Ainda bem que não tinha estrutura, pastor? Puxou pela camisa e me tirou daquele lugar. Eu estava assim, sufocado. E foi sempre, irmãos, em um trabalho como esse, eu nunca me esqueço, o livramento que Deus havia me dado. E o pastor ali orou por mim, eu expliquei a ele, e aí ele lembrou da voz. E ele falou bem assim: irmão Pablo, vamos orar. E de uma certeza eu tenho que à noite Deus fará maravilhas naquele lugar. O inimigo das nossas almas, ele tenta se opor ao trabalho do Senhor, mas jamais ele vai prevalecer. A igreja do Senhor Jesus, ela é imbatível. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos modificar até o local, irmãos, de forma geográfica, mas a igreja somos nós que continuaremos fazendo missões em tempo e afora de tempo. Eu falo isso, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque quando adentramos em um momento como esse, os ataques vêm, tudo vai acontecer, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou. E é interessante o que o Senhor colocou no meu coração quando estava para ministrar. Eu falei: Senhor, traga ao meu coração uma palavra. E meditando nesse texto, no Evangelho de Mateus, esse evangelista, ele vai trazer um foco no seu evangelho relacionado a mostrar que Jesus Cristo de fato é o rei dos judeus. E um dos propósitos, a partir do capítulo 26, quando é preparado todo um cenário desse plano para tirar a vida de Jesus. Jesus, ele é ungido ali em Betânia. Depois nós temos ali o pacto da traição. Uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, é sobre a igreja do Senhor que está sendo firmada aqui nesse momento. Irmãos, se a igreja ela não entender isso que o Senhor colocou no meu coração, se a igreja ela não entender o seu papel e a sua missão no mundo, ela será semelhante a uma instituição humana. Nós precisamos entender que a igreja precisa interagir na história, pois ela pertence ao Deus que é Senhor da história.
ela pertence ao Deus também, que além de ser Senhor da história, Ele se manifesta através da história. E uma das coisas que nos chama a atenção é que não podemos nos conformar com o impacto, que tem sido causado na história da sociedade com tantos escândalos. O nosso papel é fazer a diferença no mundo, como igreja, escrevendo a história da salvação na vida das pessoas. E para isso é preciso resgatar a importância do que está sendo ministrado durante todo esse mês, a missão da igreja, e alguns valores que nós deixamos muitas vezes para trás. E nós, como igreja, só podemos fazer a verdadeira diferença no mundo quando que essa igreja vai fazer a diferença? Versículo 17 diz, olha que o texto nos diz na preparação da Páscoa: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram. Ao que eles perguntaram a Jesus, ao que o discípulo pergunta ao seu mestre, ao seu Senhor: onde queres que te façamos os preparativos para a Páscoa? Irmãos, isso me chama a atenção, porque a igreja que faz a diferença nessa obra missionária é quando nós estivermos preocupados com a vontade de Deus e não com a nossa. O texto diz: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Discípulo estar atento a ouvir a palavra do seu Senhor, do seu mestre, e obedecer aquilo que ele pede. Onde queres que façamos? Meus irmãos, observe que nós devemos evitar essa visão centralizada no homem, e nós devemos buscar uma visão mais centralizada em Cristo. Onde queres, nesse texto, significa submissão à vontade decisiva de Deus, aonde não cabe relativizações, negociatas, apenas submissão. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu te faça? É para realizar o quê? Irmãos, nós percebemos que os anseios e vontades humanas, elas começam a desembocar sempre na satisfação do próprio ego, e muitas vezes há caminhos, a Bíblia chega a dizer, de morte, mas só a vontade de Deus para a igreja está lá em Romanos. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Por isso que Paulo, quando ele está escrevendo, ele diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de que? Da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como Jesus, nós devemos admitir a nossa humanidade em sua plenitude, mas sempre orando ao que Jesus orou lá em Lucas 22:42: não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Então a igreja que faz a diferença é quando estivermos mais preocupados com a vontade de Deus do que com a nossa. Precisamos entender que isso, irmãos, é fazer essa missão em tempo e fora de tempo, porque a vontade principal que nós devemos obedecer é a de Deus para as nossas vidas. E a vontade que muitas vezes não queremos aceitar, ela vem de várias formas, em muitas facetas. Nós precisamos entender uma coisa, que a de Deus, ela sempre será boa, ela sempre será agradável, ela sempre será perfeita. Por isso que Romanos chega a dizer que todas as coisas, todas, ele inclui tudo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No final, a vontade de Deus, ela será perfeita, ela será concretizada segundo a vontade dEle. Irmãos, não podemos determinar o que vai acontecer daqui a pouco. Nós devemos fazer aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. O tempo é aqui e agora, o tempo é já. E a igreja que faz a diferença, observe mais coisas nesse texto. No versículo 18 nos diz assim: e ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem
E quando chega lá diante daquele homem, diz ele o seguinte: olha, o mestre manda dizer. Aqui Jesus diz: o mestre manda dizer o quê? O meu tempo está próximo. Foi o mestre que mandou dizer. Ei, o trabalho da 15ª Condeme, tudo que está acontecendo aqui, foi o mestre que mandou dizer. Nós não estamos aqui aleatórios não, irmãos. O mestre mandou dizer: o meu tempo está próximo. Vai pregar ali no bairro, o mestre mandou dizer: o meu tempo está próximo. Vai lá na roça, o meu tempo está próximo. Vai lá na praça, o meu tempo está próximo. Todos os dias da semana, o meu tempo está próximo. Lá no seu trabalho, o meu tempo está próximo. E a igreja que faz a diferença é quando nós estivermos conscientes da brevidade do tempo da salvação. E qual é o tempo da salvação? É aqui e agora. Por isso que nós somos missionários. O tempo de Deus, irmãos, é o Kairos. Esse tempo que é eterno, amém? Esse tempo que é infinito. E não Cronos. Cronos eu estou aqui olhando o tempo todo, né? Cronológico. Está ali, os cronômetros estão passando. Esse é o Cronos, mas o de Deus não. O de Deus, ele é eterno. O de Deus, ele é infinito. O Cronos, o nosso, é limitado, é controlado pelo homem como se fossem senhores do tempo muitas vezes. Mas nós precisamos entender que na dispensação da graça salvadora, o tempo é sempre presente. O tempo é hoje. A pregação deve ser levada a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. É tempo e é fora de tempo. Precisamos entender que vale ressaltar a expressão quando ele diz o mestre diz. E quando fala o mestre diz, aqui aparece o quê? Essa palavra, irmão, mestre, é alguém que ensina. De que forma o mestre ensina? Revestido de capacidade. O mestre ensina revestido de honra. O mestre ensina revestido de dignidade. E aqui é o Senhor Jesus sendo Deus. Ele é o Senhor do tempo, amém? E ele fala com autoridade quanto à brevidade do tempo para a pregação da minha palavra, da pregação do evangelho. Ele diz: meu tempo está próximo. Quem está dizendo isso é o mestre, é o Senhor Jesus. É aquele que é Senhor da tua vida. É aquele que quer te salvar, te renovar, te libertar, te fazer uma nova criatura. É Jesus que está dizendo. A igreja não pode postergar a pregação. Não sabemos, irmãos, quando o mestre voltará. Então pregue, anuncie em tempo e fora de tempo. Aleluia. Está preparados para adentrarmos com ele em sua glória. Implica em quê? Implica em testemunho, em pregação incessante. Todo o tempo nós vamos ter uma oportunidade de falar do amor do Senhor. Em poucos dias nós pedimos algo pelo iFood, e chegou um jovem para entregar, e a chuva estava muito forte. Eu abri o portão da igreja e ele entrou, e ele não estava conseguindo visualizar a tela para ver o código, havia molhado o celular. E eu fui buscar ali uma flanela para ele, e na hora estava fechada a porta da igreja, a chuva muito forte. Eu peguei na minha camisa ali, enxuguei o celular. Ele viu, tentou colocar o código e bloqueava, e ele olhou para mim e ele falou: quem é o pastor dessa igreja? E agora? Eu falei: sou eu. Aí ele falou: pastor, eu estou precisando de uma oração, né? E isso está para desbloquear esse código, né? Aí eu falei: o porquê? Aí ele explicou a situação dele. Aí ele falou: e parece que tem 3 meses que o Senhor me encontrou, e parece que as coisas ficaram mais difíceis. Aí eu falei: ficaram mais difíceis porque ele me contou a situação dele. Ele falou que é tudo bem dentro de casa. Quando ele falou: entreguei minha vida a Jesus, tudo piorou. Aí eu falei bem assim: não, agora que está melhorando. Aí ele: não, pastor, está pior. Eu falei: agora que está começando o processo de Deus na sua vida. Aí ele falou: por quê? Eu falei: porque Deus está te dando um novo tempo. Ele só está ajustando. É assim mesmo.
Todos nós passamos por isso, pelo ajuste. Deus está trazendo você e vai colocar você na centralidade dele. Quando eu terminei de falar isso, ele falou bem assim: pastor, destravou aqui, queria ir embora. Eu falei: já anotou o código? Já. Eu preciso orar por você. Aí eu orei por ele, irmãos, e fiquei ali orando, e aquela chuva forte. Aí quando eu falei assim, amém, aquela chuva cessou. E ele me agradeceu, pegou aquela moto e foi embora. E eu entendi que o tempo todo Deus quer nos mostrar que nós devemos falar do amor dele. Nós devemos estender as mãos para o próximo em tempo e fora de tempo, irmãos. Não vai ter lugar marcado, quem marca é o Senhor. Quem coloca pessoas em nossas vidas é o Senhor. Eu comecei a fazer um propósito de caminhada, de todas as vezes 5 da manhã ir até a praia e voltar. Dava em média de 8 quilômetros. E um dia eu falei bem assim: eu vou me preparar 5 meses, porque eu quero caminhar 14. E eu fui me preparando, eu falei: agora eu vou dar uma volta na cidade, pastor. Aí eu saí mais cedo, 4:30 da manhã. Aí eu falei: bom, como eu vou para uma tirada maior, eu vou levar um cartão, alguma coisa. Se eu passar mal, eu pego um carro, né? Chamo um aplicativo e vou para casa. E já o dia, já quase amanhecendo, 6:30 da manhã na verdade, começou aquela chuva fina na reta ali do aeroporto, ali em Porto. E eu olhei que a pamonharia estava abrindo. Eu falei: eu vou aproveitar, tomar café, comer uma pamonha, que aí eu tenho mais força para chegar em casa, porque a quilometragem estava puxada. E quando eu encostei naquela pamonharia, encostou um outro homem, né? Encostou com o Jeep Renegade. Ele encosta assim do lado. Aí ficamos olhando, aí a moça: querem entrar? Pode entrar. Abriu, nós entramos os 2 primeiros clientes. Ele foi, pediu uma pamonha e sentou. Posso sentar com o senhor? Eu falei: pode. E ali nós ficamos conversando. Ele falou: rapaz, você está me motivando aqui eu ir malhar. Academia perto de casa, mas eu estou sem forças de ir lá. Aí começou a conversar. Só que na verdade o problema dele não era esse. Ele estava com dificuldade com sono e começou a relatar os problemas da vida dele. E dentre esses meus problemas, eu ali querendo comer a pamonha, dando atenção a ele, e a gente conversando, e ele falou comigo o seguinte: você acredita que até pensar em tirar a vida eu já pensei? Falei: meu Deus. E ali ele começou a conversar comigo, e ele falou qual era a função dele, né? Ele trabalha dentro de uma centralidade lá no fórum da cidade. É uma pessoa bem de destaque lá. E ele começou a conversar comigo. Aí ele falou para mim assim: ó, não é em vão eu te encontrar aqui. Aí eu falei: também não. E aí começamos a trocar palavras. Eu sei que ele, até hoje, todos os dias, ele manda no meu contato. Eu mando sempre mensagem para ele. Já encontrei umas 2 vezes, irmãos. E naquele dia Deus deu uma oportunidade para ele. E para mim também. Às vezes a gente acha que era só uma caminhada e um propósito. O propósito maior era encontrar aquele homem. Eu orei por ele naquela pamonharia e ele foi embora. Eu terminei de chegar em casa, né? E firmamos uma amizade. Pouco tempo nos encontramos ali numa oficina. E ele falou: rapaz, manda mais mensagem para mim, que eu sempre faço alguma devocional, eu envio. E naquele dia houve um encontro de alguém que nós poderíamos mostrar que de fato Jesus que é o Senhor da vida, Jesus que é o Senhor da nossa história, é Ele que define, aleluia. E nós precisamos entender, irmãos, que esse tempo, nós temos que entender que é o tempo do Senhor, não vamos deixar para amanhã. O tempo é agora, aleluia, porque o tempo do Senhor é eterno, é infinito. Vai ter pessoas que você vai ter que pregar naquele momento, você vai ter que falar do Senhor naquele tempo, aleluia. E nós precisamos entender que a igreja que faz a diferença é quando os nossos cultos também, eles se tornarem verdadeira celebração ao Deus vivo. Observe que coisa interessante aqui. O texto diz: o meu tempo está próximo, em tua casa eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Irmãos, parece não ter nada, mas a profundidade desse texto: e eles fizeram como Jesus lhe ordenara. E fizeram o quê? Prepararam a Páscoa. Precisamos buscar, irmãos, essa consciência da libertação, essa consciência da celebração, essa consciência da alegria, da satisfação maravilhosa em nossos cultos, devido à presença do Deus vivo entre nós. Nós estávamos hoje à tarde conversando com o Ministério de Louvor sobre isso, essa presença de Deus entre nós, porque o texto, ele não nos induz ao radicalismo.
o texto aqui não nos induz a uma êxtase emocional. Por quê? Porque a Páscoa era um memorial de quê? De libertação, da libertação do Egito. A Páscoa simbolizava o quê? Da morte das mãos do opressor, no sangue da remissão, aonde diz que no 10º sinal, os umbrais estariam com as marcas do sangue do Cordeiro, e quando o anjo da morte passasse, aqueles umbrais que estavam revestidos com esse sangue, os primogênitos não seriam atingidos. É por isso que o tempo todo nós dizemos em nossa celebração: o sangue de Cristo, aleluia, o sangue de Jesus, ele nos purifica, o sangue de Jesus, ele nos redime, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. E aqui nós entendemos que da mesma forma, os nossos cultos, irmãos, eles devem ser uma verdadeira celebração. Para quê? Para a salvação em Cristo Jesus, aleluia. Meu irmão, é muito contagiante quando nós entendemos esse propósito. Por isso, vamos ficar de pé, vamos ler a palavra, vamos cantar, vamos orar, Esse tempo é único e exclusivo para Deus, adoração só ao Deus vivo e todo-poderoso. Você pode chegar nesse momento e dizer: foram vários dias na 15ª Coneme. Teve dia que foi difícil você ir para uma programação dessa, eu sei. Mas você pode chegar nesse momento e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu cheguei até aqui. Eu vim celebrar ao Senhor. Nós devemos buscar, irmãos, a consciência de que o Senhor está em seu trono de glória para receber de nós um culto. E lá em Romanos também vai dizer: esse culto tem que ser vivo, esse culto tem que ser santo, esse culto tem que ser agradável. E o texto vai nos dizer que é resultado de mentes renovadas em Cristo Jesus, no entendimento dos ministérios, desse ministério da salvação. Porque o culto, ele é lógico, irmãos. A Bíblia diz que é culto racional. Eu não posso cultuar por você, você não pode cultuar por mim. Agora coletivamente podemos cultuarmos juntos ao Deus vivo e todo-poderoso. Nós precisamos entender que a palavra racional significa login. Todo mundo conhece bem a palavra lógica. O amém que nós damos na igreja, nós temos que ter lógica. O glória a Deus, ele é lógico. O aleluia, ele é lógico. Ninguém está fazendo algo aleatório porque acha bonito alguém glorificando. Não, nós glorificamos daquilo que nós já estamos envolvidos. O louvor nos envolveu, a pregação nos envolveu, a apresentação nos envolveu. O nome de Jesus está sendo glorificado. A maior necessidade da igreja hoje é da presença de Deus, é entender que ele está na presença de Deus, glorificando e exaltando o teu santo e precioso nome. Se queremos shows, se queremos apresentações, enchendo os nossos olhos com manifestações em muitos momentos puramente emocionais, aqui não é o nosso lugar. Aqui é lugar de adoração, aqui é lugar de exaltar o nome do Senhor. Aqui é lugar de reavivamento, aqui é lugar de enchimento da presença do Espírito Santo, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de milagres, aqui é lugar de maravilhas, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de fortalecimento espiritual, aqui é lugar em que Deus está recobrando o nosso ânimo e nos dando força para prosseguir nessa caminhada, nessa obra. Eu quero ministrar na tua vida, você que adentrou aqui nessa noite, que se encontra desanimado ou pensando em desistir, seja renovado pelo poder que há no nome de Jesus. A dimensão espiritual, irmãos, nesse lugar ela é muito forte. Você precisa entender e compreender o que é isso. Deus está te renovando, Deus está te fortalecendo, Deus está renovando ministérios aqui nessa noite, Deus está abrindo corações aqui nessa noite, Deus está abrindo mentes aqui nessa noite, Deus está restaurando aqui nessa noite, Deus está livrando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Mas qual a igreja que faz a diferença? Irmãos, eu não queria colocar essa parte. Não fiz um sermão como bom presbiteriano de 3 divisões. Tirei algumas lições desse texto. E uma quarta lição: o Senhor primeiro, Ele contristou dentro do meu coração.
Ele falou fortemente comigo. Os versículos 21 e 22 diz assim: enquanto comiam, declarou Jesus. Olha que palavra forte, irmãos. Em verdade, eu vos digo, que um dentre vós me trairá. Oh Espírito Santo de Deus, que palavra forte. Versículo 22, e eles muitíssimos contristados, eles começaram a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Você sabe o que eu vi aqui nesse texto? Que a igreja que faz a diferença também é quando nós formos contristados pela possibilidade de sermos traidor. Irmãos, que palavra forte, não é? Todo mundo condena Judas, todo mundo só aponta para Judas. Mas qual a nossa reação nessa noite? Diante da expressão, um de vós me trairá. Somos assolapados pela consciência do pecado que desemboca no arrependimento. Ou permanecemos insensíveis e nada nos impulsiona mais à santidade. Irmãos, a expressão me entregará denota, sabe o quê? Que Jesus, ele sabia das intenções daqueles que o perseguiam. Jesus sabia. É assombroso, irmãos, que muitos crentes sejam como Judas. De que maneira? Pastor, misericórdia, está repreendido, Judas é filho do diabo. Já vão repreendendo Judas, não é? Mas olhamos para aqui, que muitos crentes sejam como Judas, que não ainda sentiu o sabor amargo do pecado e continua insistindo nessa decisão diabólica de trair Jesus. De que maneira? Muitos, mesmo estando diante de Jesus, mesmo sendo desafiados ao arrependimento, não consegue parar e olhar para Ele e entender que Ele é o Senhor absoluto da sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, Ele é Senhor absoluto das nossas vidas. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Admitindo apenas como Judas estava. Judas expulsou demônio, Judas estava entre os 12, mas Judas consideravam apenas Jesus como um rabi. Oh Espírito Santo, Judas considerava Jesus apenas como um mestre da lei. Mas nessa noite eu pergunto: quem é Jesus para você? No culto verdadeiro, irmãos, Deus sempre manifesta a sua glória. Amém? Deus manifesta a sua glória. Eu quero dar uma pausa, pastor Walter, com sua permissão. Eu achei muito interessante a apresentação dos jovens. E o jovem perguntou: qual o cântico dos anjos? E algo que me chama a atenção, que esse texto de Isaías, irmãos, Isaías capítulo 6, versículo 3, quero fazer algo com vocês bem rápido aqui, só para um quebra-gelo. Nos diz o texto, diz assim comigo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora vamos falar isso em hebraico? Amém? Diga comigo: Vedavá, Zen, El Zen, Veamar. Agora diga: Kadosh, 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 Adonai, Tsevaot, Melok, Kel, Haeretz, Kevod. Você falou: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Isso aqui nos leva, irmãos, a entender nessa noite que no verdadeiro culto a Deus Ele sempre vai manifestar a sua glória. Que vou de glória, ela tem um peso, é uma palavra que indica peso. E aqui nós entendemos, se nos dispormos à perfeita adoração, sempre somos levados à contrição, ao arrependimento, a fim de dedicarmos as nossas vidas ao perfeito louvor, evidenciando a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a glória de Deus, ela está neste lugar e ela está presente em nossas vidas. Retirar-se do culto, irmãos, sem experimentar uma restauração santificadora, permanecendo na inércia petrificada do comodismo, é constituir-se um traidor. Tudo está acontecendo, mas ele não está vendo Jesus como Senhor da sua vida. Ele está vendo como um rabi e como um mestre da lei. Mas na nossa última lição, a igreja que faz a diferença, diga comigo, o sangue do pacto promove aliança de compromisso em nós. Foi isso que nós fizemos aqui pela manhã, irmãos. Para fazer missões tem que ter esse compromisso, esse pacto, essa aliança. Olha que texto maravilhoso nos diz, irmãos, o versículo 28. Por isso, Jesus diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, oh aleluia, para a remissão de pecados. Como igreja, se pretendemos fazer a diferença já em nosso tempo, não podemos permanecer no pecado, não podemos permanecer no preconceito denominacional. Se somos igreja, devemos vivenciar íntima comunhão, irmanados em Jesus Cristo. O sangue do pacto já foi derramado, aleluia, para remissão de pecados, para cobrir, para pagar o escrito de culpa, o escrito de dívida que caía sobre nós, que recaía sobre nós, para nos reconciliar com Deus, fazendo-nos agora um só povo, conjugando-se agora um só coração, aleluia, e trazendo para essa igreja e dizendo que o sangue que nos purifica de todo o pecado, a partir do arrependimento, a partir da confissão sincera, diante do nosso único Senhor, advogado, do nosso único mediador, Jesus Cristo, aleluia, e nos impõe a comunhão que afaga o coração, e começa agora, irmãos, a trazer que o aflito agora, ele seja o desesperançado, ele tenha esperança, ele tenha paz, ele tenha perdão, ele tenha renovo, ele tenha livramento, ele tenha vida eterna na presença de Deus em Cristo Jesus. E para isso Deus nos levantou como missionários para anunciar a sua palavra a tempo e fora de tempo. Oh Espírito Santo, a igreja deve retirar-se do templo. Após o culto prestado, a igreja deve retirar-se restaurada, perdoada, transbordando em amor, transbordando em alegria, amalgamada, ou seja, no sangue de Jesus Cristo. Jesus é tudo que eu tenho, Jesus é tudo que me faz respirar, Jesus é tudo que me faz mover, Jesus é o meu sustento, Jesus que me permanece de pé, Jesus que colocou o ministério em minhas mãos para mim fazer a sua obra, Jesus que me chamou para contribuir, Jesus que me chamou para esse lugar. Irmãos, são N coisas que tem que nos levar depois de uma adoração, porque todo o nosso pecado e todo o preconceito deve ser abandonado aos pés da cruz de Cristo, o Cristo que é tudo em todos. Então que nessa noite sejamos igreja, corpos de Cristo, submissos à ordem do Mestre, consciente da brevidade do tempo para a salvação. Que sejamos igreja que celebra a vitória de Cristo na cruz,
Que sejamos igreja que é contristada pela consciência de pecado. Que sejamos igreja santa. Que sejamos igreja poderosa na evangelização, aleluia, para que desfrutemos os benefícios do perdão, para que desfrutemos dos benefícios do amor, para que desfrutemos do benefício da comunhão íntima com Deus Todo-Poderoso e com os nossos irmãos. Essa é a expressão inconteste da nossa reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Essa é a igreja que faz a diferença. Essa é a igreja que vai respirar e vivenciar missões em tempo e em fora de tempo. Que Deus em Cristo Jesus aplique essa palavra em nosso coração, e que você continue sendo alcançados por esse amor, por essa graça, por esse perdão e por esse cuidado de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Queremos mais uma vez agradecer a Deus. Vou deixar o pastor Walter fazer os encerramentos, né, pastor? Em nome de Jesus, pode vir, pastor. E agradecer a essa igreja. Sei que vocês têm orado por nós. Ore pelo nosso retorno. A vida continua. Em outra oportunidade estaremos juntos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado. Boa essa palavra. Glória a Deus.